7 de setembro. Neste mesmo dia, no ano de 1822, o Brasil se tornou um país independente. Deixou de ser colônia de Portugal e passou a escrever a própria trajetória. Na entrevista de hoje, vamos saber as marcas históricas deixadas na política brasileira ao longo destes anos. Veja só. 190 anos se passaram desde a proclamação da independência do Brasil em 1822. É possível olhar para este passado e entender como ele contribuiu para o desenvolvimento da política brasileira? Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com a professora de História, Carla Ferretti, e tentar desvendar um pouquinho deste assunto. Carla, obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Vamos. Nesse contexto do início do século XIX, tivemos muitas revoluções. No contexto internacional, a Revolução Francesa, no Brasil, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Professora, por que o Brasil não optou pela República e deu continuidade à monarquia? A monarquia foi uma escolha política de alguns grupos, principalmente grupos da aristocracia rural brasileira, grandes proprietários de terra e de escravos, que inclusive tinham muito medo das experiências republicanas. Mais do que estes episódios que você fala, Revolução Francesa, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, este é um contexto também das independências dos demais países americanos e todos adotaram a república como forma de governo. Essas repúblicas eram vistas como caóticas e esta camada da elite proprietária brasileira, muito próxima, inclusive, do futuro imperador, Dom Pedro I, ela temia esta desordem, este caos republicano. E, inclusive, que isto ameaçasse a escravidão. Eram proprietários de escravos. Então, a opção da monarquia é uma opção feita por um grupo que se aproxima, então, do Dom Pedro, como sinônimo de ordem, de estabilidade e, principalmente, de permanência da escravidão. Professora Carla, esse processo de independência conservador fez com que a República só fosse proclamada 67 anos mais tarde. Sim. Como que o Brasil lida com essa concentração de poder a partir dessa época até hoje? A monarquia não é necessariamente um regime concentrador de poder, não é? Tanto que nós temos contemporaneamente monarquias que são parlamentaristas, em que o rei é quase que uma figura decorativa. No entanto, a monarquia no Brasil é um regime muito mais antigo do que a própria independência. A história do Brasil independente veio com os portugueses, não é? Então, os portugueses têm uma tradição monárquica, assim como vários povos africanos têm uma tradição monárquica. A identificação do governo com o governante, isto muitas vezes pode vir desta tradição monárquica, o que eu acho que se reflete nos dias de hoje. Nós não pensamos no governo como um conjunto de forças políticas, um conjunto formado por uma equipe de ministros, de políticos nas mais diferentes inserções. Nós pensamos que o governante é o governo, não é? Então temos na figura do presidente ou da presidente, né, como nos dias de hoje, toda a síntese de governo. Isto, em boa parte, acho que vem de nossa tradição monárquica. E muitas vezes não se fala em governo de um partido, né? Se fala logo na figura, no nome do presidente. E mesmo nos momentos eleitorais, não se vota em um partido, apesar do voto, independente de qual seja a figura do partido na qual você vai votar, o voto vai para o partido, o voto é da legenda, mas nós achamos que votamos em um indivíduo. Então há esta personificação da política, não é? E isto é uma compreensão bastante limitada. É claro que a política é feita por pessoas e determinadas pessoas fazem diferença na vida política, mas a política é muito mais do que uma ou duas ou três pessoas, não é? Este conjunto mesmo de relações e relações de poder, né? De negociações e de embates que caracteriza todo e qualquer governo. Carla, e a Constituição do Brasil, a primeira Constituição do Brasil foi feita em 1824, que contribuiu para Portugal reconhecer também o processo de independência em 1825, um ano mais tarde. Até hoje essa Constituição é importante na história do Brasil.
Ela estabeleceu os primeiros parâmetros da vida política nacional, né? Até então vivíamos sob o manto aí da legislação portuguesa e da tradição política portuguesa. Essa Constituição também não rompe radicalmente com esta tradição, falamos disso há pouco, não é? Pela manutenção, inclusive, de uma monarquia, de uma dinastia portuguesa, que é a dinastia de Bragança. Mas nessa Constituição nós temos alguns princípios fundamentais, né? O princípio mais decisivo que eu acredito que esteja aí, e por isso ele é referência para as demais constituições e para toda a discussão constitucional brasileira, é o princípio da cidadania. Esta é uma Constituição liberal, né? Por mais que ela seja monárquica e muitos não identifiquem monarquia e liberalismo, ela é uma Constituição em uma sociedade escravista, mas ela tem os princípios liberais muito claros e um dos mais importantes, talvez o mais importante, que é o que funda a vida política, é o princípio da cidadania. Uma cidadania aos moldes do século XIX, mas né, a discussão em torno da cidadania. E essa cidadania, a gente trazendo agora para hoje, estudar esse nosso passado, essa nossa história, ele contribui para a gente poder pensar o nosso futuro, pensar o futuro do Brasil agora nos próximos anos? Eu acredito que a história, sob qualquer ângulo, não é, sob qualquer tema que nós possamos nos debruçar, contribui em muito para a compreensão do presente, né? Nós não brotamos do nada, nós somos resultado de uma série de acontecimentos, mas ela nos ajuda principalmente a sermos otimistas em relação ao futuro, né? Porque qual é a grande lição da história na análise do passado? Que as coisas já foram completamente diferentes e que, portanto, o futuro pode ser completamente diferente. Se nós estamos desalentados com a política, não é? A história nos ensina que a política pode ser diferente. E quem faz isso? Somos nós mesmos, homens do presente, né? Que iremos construir esse futuro que, se nós desejarmos e, claro, tivermos força para concretizar, poderá ser um futuro muito melhor do que o que vivemos hoje. Professora Carla, eu agradeço imensamente a gentileza, né, da sua entrevista, da sua disponibilidade hoje aqui com a gente. Eu que agradeço muito, estou sempre à disposição de vocês para conversar sobre a história, que é a minha paixão. E a gente tem que celebrar o Dia da Independência nesse 7 de setembro, né? Temos que lembrar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Voltamos no estúdio. Simone. Marco zero do Hipercentro de Belo Horizonte, a Praça 7 de Setembro é o coração da cidade. No cruzamento de duas principais avenidas de BH, Afonso Pena e Amazonas, fica o Obelisco, conhecido popularmente como Pirulito, um marco comemorativo da independência do Brasil. Lugar de encontro, de passagem, de compras ou negócios. Por aqui, cerca de 400 mil pessoas passam diariamente. Cruzamento entre as avenidas Afonso Pena e Amazonas, este é o lugar onde está o famoso Pirulito da Praça 7. Acho que bom. Muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente não vê há anos, né? Então é interessante, eu gosto. É muito boa, tem uns amigos, tem muita fofoca, tanto no esporte como na política. E aqui é bom, tem um cafezinho bom ali para a gente tomar, é muito bom. Desenhado por Arão Reis no final do século XIX, o local já recebeu o nome de Praça 12 de Outubro, em homenagem à provável data da descoberta da América por Cristóvão Colombo, em 1492. A ideia inicial foi a construção de um obelisco para homenagear o centenário da independência. Então, em 1922, foi erigido a pedra fundamental para a construção do Pirulito. E a construção só foi terminada em 1924. Então, em 7 de setembro de 1924, foi, enfim, inaugurado o monumento completamente acabado. O material para a construção do Pirulito é originário de Capela Nova, município de Betim, e veio através da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Feito de granito e com formato de uma agulha, ele tem 7 metros de altura e fica apoiado em um pedestal. A peça foi desenhada pelo arquiteto Antônio Rego e construída pelo engenheiro Antônio Gonçalves Prata.
Com uma importância histórica, o pirulito foi tombado pelo Patrimônio Estadual em 1977. Durante a década de 40, houve uma campanha em prol da indústria bélica brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Então, no pirulito, juntou-se armamentos para auxiliar a campanha brasileira na Segunda Guerra. Então, o pirulito foi o ponto de arrecadação desses armamentos. No pirulito também foi ponto de encontro para diversos comícios, diversas passeatas, até hoje para manifestações grevistas. Então campanhas de saúde, diversos tipos de manifestações públicas. Tem uma importância uma importância enorme na vida social e política da cidade. O obelisco é o mesmo, mas de 1922 até hoje, a Praça 7 passou por grandes transformações. De acordo com a BH Trans, cerca de 75 mil veículos passam por aqui todos os dias. Entre o movimentado vai e vem dos carros, os pneus da bicicleta do estudante Carlos César, de 23 anos, passeiam pelas ruas ao redor da Praça 7. É o melhor jeito, porque muito carro, essas coisas assim, até porque eu também não tenho carteira, mas é um meio de transporte mais rápido e ecológico também. Descrever o que ela representa é natural para quem a conhece. Pô, Praça 7 é o coração de BH, né? O coração do centro. Eu gosto muito porque tem a oportunidade de eu poder andar de skate, eu praticar meu esporte, onde também a gente pode encontrar os amigos também bastante. Eu gosto muito daqui. No próximo bloco, saiba por que o ICMS pesa tanto no seu bolso. Tem também várias atrações culturais. Não saia daí, o Revista volta já!